Bom, então nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da formulação do problema de maneira mais ampla. Então, ao longo do processo, nós vamos trabalhar com a programação linear. A programação linear, se não é a mais popular, é um dos modelos matemáticos mais populares, porque ele é estruturado para resolver problemas que apresentam variáveis que possam ser medidas e que o relacionamento entre essas variáveis possam ser expressos por meio de equações ou inequações lineares. Há muitos problemas que podem ser formulados dessa maneira em muitas áreas científicas e até mesmo sociais, pelo menos de forma aproximada. Então, por isso que ele é um dos modelos mais utilizados no mercado. Então, uma característica fundamental desse modelo é que existe uma combinação de variáveis que deve ser ou maximizada ou minimizada. Essa combinação ela pode ser, por exemplo, a expressão de um custo de alguma operação industrial ou até mesmo comercial. Você pode fazer uma programação relacionada com o tempo gasto em certas atividades, com o lucro atingido com a venda de determinados produtos. Você pode fazer análise de rentabilidade, você pode... uma série de fatores aí que vocês podem estar calculando. Então, durante a formulação do problema, você vai ter, então, uma combinação de variáveis para se chegar, então, à solução do problema. Então, basicamente, o que vem a ser programação linear? É um modelo representando os relacionamentos lineares entre dados objetivos organizacionais e suas respectivas restrições de recursos. Esses dados objetivos, a gente vai depois ver que a gente vai traduzir isso na forma de variáveis, ok? E essas variáveis estarão, então, submetidas a determinadas restrições. Por exemplo, você tem uma variável organizacional, que é uma matéria-prima que você usa na produção. Porém, aquela matéria-prima ela é finita, ela não é infinita. Logo, ela é uma restrição de recursos. Você não pode transformar aquela matéria-prima em toda a quantidade, provavelmente, que você tem de demanda de um determinado produto. Então, ela está limitada, ok? E a programação linear, então, ela vai ser composta de métodos determinísticos diretos otimizantes. Portanto, ela é chamada de uma técnica de otimização. Você sempre vai fazer o desenvolvimento de um modelo matemático para maximizar um lucro ou reduzir um custo. Quando a gente chega a esse resultado, nós estamos dizendo, então, que estamos otimizando o lucro ou então otimizando o nosso custo. Então, a programação linear ela será utilizada para encontrar um lucro máximo ou um custo mínimo em situações nas quais temos diversas opções de escolhas sujeitas a algum tipo de restrição. Então, esse aí seria uma boa definição para os objetivos da programação linear. Então, dentro da modelagem, a gente viu isso já na aula passada, você precisa, então, definir claramente quais são os seus objetivos ou o seu objetivo, identificar quais são as variáveis e os seus respectivos domínios e identificar quais são os limites e as restrições do problema. Então, quando a gente fala em objetivos, a gente tem que descrever isso em palavras. Ao ler a nossa função objetivo, nós temos que encontrar algo do tipo, olha, o meu objetivo é maximizar o lucro, o meu objetivo é minimizar o custo e desdobrar isso em componentes. Por exemplo, quero minimizar o custo. O custo de quê? De preparação de máquinas, o custo de setup. Ou quero minimizar o custo de quê? De custo de produção. Quero minimizar o custo de transporte ou armazenagem. Ou no caso, de maximização, eu quero maximizar o lucro da minha empresa, eu quero maximizar a contribuição marginal de um determinado produto. Então, tem que ser algo de maneira muito clara. E definir também a forma de variação dos componentes do objetivo. Por exemplo, fazer relações entre variáveis. O meu custo de transporte aumenta com o volume transportado. O lucro de cada produto aumenta com o aumento do volume de vendas. Tá? Então, como nós temos várias, sendo redundante, várias variáveis, então, no caso, quando a gente tem múltiplos objetivos também, é importante que a gente transcreva isso para a mesma unidade. Por exemplo, se estamos falando em dinheiro, nós temos que trazer tudo para uma mesma unidade monetária. Se nós estamos falando em peso, nós temos que
trazer o que é toneladas para quilo, o que é quilo para toneladas, ok? E algumas vezes também definir uma ponderação, né? Colocar pesos dentro da nossa modelagem também, tudo bem? Então, aqui na definição das variáveis, elas devem ser, então, parâmetros que influenciam diretamente o objetivo. Então, a função objetiva ela estará em função das variáveis que você determinou, e o tomador de decisão deve ter total controle da variável dentro da sua região de viabilidade. Por exemplo, se por acaso a gente quer maximizar o lucro de vendas, a gente precisa, por exemplo, de repente, aumentar o número de produtos disponibilizados. Ou então, a gente precisa aumentar a margem de contribuição. Isso tudo vai ser colocado, então, de maneira expressa, né, dentro da modelagem. Um segundo exemplo seria, eu quero agora minimizar o custo de frete. Olha, então existe aí uma relação de frete versus o volume transportado. Quanto eu pago e quanto eu transporto, né? Existe uma relação do frete com um determinado dado de mercado, ou o volume relacionado com determinadas decisões da empresa. Eu tenho que saber pegar isso, traduzir isso em variáveis para que eu possa colocar corretamente no meu modelo. E existe, então, aquela definição de restrição, né? Todo recurso ele é restrito, todo recurso ele tem limitações, ok? E cada um deles, né, vai estar em função de uma determinada característica do problema. Então, temos que também definir quais variáveis possuem relação com cada restrição e definir o impacto ou a contribuição de cada variável para a restrição. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma máquina na sua linha de produção. Essa máquina ela trabalha uma determinada quantidade de horas, 40 horas por semana. Ok, você já acabou de encontrar uma restrição para a sua máquina. A sua máquina ela não trabalha 80 horas, a não ser que você faça hora extra. Ah, legal, olha só, essa é uma característica do problema. Algumas empresas vão trabalhar 2 turnos, outras empresas vão trabalhar apenas 1 turno. Tem empresas que podem trabalhar 3 turnos. E cada uma dessas características bem específicas da organização vai impactar de maneira diferente na modelagem do seu problema. Por exemplo, produto 1 e produto 3 são fabricados em uma máquina X. Quer dizer, existe uma limitação. Essa máquina só processa produto 1 e produto 3. E o tempo de processamento do produto 1 nessa máquina é de 7 horas gastas por unidade fabricada. Já o produto 3, ele gasta 4 horas para cada unidade fabricada. Conseguem identificar uma série de restrições? A minha máquina só trabalha 40 horas por dia, nessa máquina eu só fabrico o produto 1 e o produto 3, e o tempo de processamento do produto 1 são 7 horas, e o tempo de processamento do produto 3, uma unidade, equivale a 4 horas. Então, se a gente vai definir a restrição numa modelagem, daria mais ou menos aquilo ali da última linha. Olha, a quantidade de P1 vezes 7 horas mais a quantidade de P3 vezes 4 horas tem que ser menor ou igual a 40 horas. Pronto, acabei de fazer uma definição de restrição para o meu problema. Então, neste caso aqui, nós temos a restrição e, associada a essa restrição, a gente viu ali que nós já usamos algumas variáveis, que são as variáveis, então, que a gente chama de variáveis de decisão, que basicamente são o quê? São símbolos matemáticos que representam os níveis de atividade de uma operação. Por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma empresa que quer fabricar fogões, geladeiras e torradeiras. Veja só, eu tenho 3 itens, geladeiras. Ah, ok. A quantidade que eu quero fabricar de geladeiras eu chamo então de X1, uma variável. A quantidade que eu quero fabricar de fogões, X2. E a quantidade de torradeiras que eu quero fabricar, eu chamo de X3. Poderia ser o inverso. Torradeiras X1, você é que define. As variáveis de decisões, elas são definidas por quem está fazendo a modelagem, ok? E aí entra a função objetivo. Que vem a ser, então, a função objetivo? É um relacionamento linear matemático que descreve, então, o objetivo de uma operação. Você está querendo maximizar o lucro ou você está querendo minimizar os custos? Vamos imaginar que, nesse mesmo exemplo da geladeira, fogão e torradeira, o seu objetivo seja maximizar o lucro. Então, você
pode definir, olha, se o lucro de uma geladeira é 600, se o lucro de um fogão é de 300 e se o lucro de uma torradeira é 100, o lucro total de uma dada produção é 600 vezes, o que é o nosso X1 mesmo? A quantidade de geladeiras, mais 300 vezes X2, o que nós tínhamos lá no exemplo passado, X2 é a quantidade de fogões a serem produzidos, mais 100 vezes, né, que é aí o lucro da torradeira, vezes a quantidade de torradeiras que eu vou produzir. Então, nesse caso, se eu expresso isso de maneira matemática, quando eu coloco ali diversas variações para x1, x2 e x3, eu vou então encontrar uma determinada solução para o meu problema. Então, através da função objetivo, eu vou fazer então o cálculo do resultado final. E as restrições, então, elas serão o quê? Um relacionamento linear que representa as restrições na tomada de decisão. E elas serão representadas por inequações e equações. Por exemplo, o tempo para se produzir uma geladeira é de 3 horas, um fogão se leva 5 horas e a torradeira 1 hora. E o tempo total semanal disponível é 40 horas. Então, nós podemos expressar a restrição, né, como parte do modelo da seguinte forma: 3x1 mais 5x2 mais 1x3 tem que ser menor ou igual a 40, ok? Então, a quantidade de geladeiras vezes 3 horas, mais a quantidade de fogões produzidos vezes 5 horas, mais a quantidade de torradeiras vezes 1 hora, que é gasta, tem que ser menor ou igual a 40 horas que eu tenho disponíveis no meu processo produtivo. Então, a estrutura geral de um modelo será dado da seguinte forma: você vai, então, definir a função objetivo, então você vai maximizar ou minimizar algo, e ali na frente você vai ter, então, a descrição da sua função objetivo, sempre um determinado valor vezes a variável de decisão, mais um determinado valor vezes a variável de decisão. Sujeito a, nesse bloco, nós temos as restrições. As restrições pelas quais o meu problema estará limitado, que vai refletir as restrições da minha realidade organizacional, ok? Então, aqui nós vamos ter as variáveis de decisão, que são utilizadas na função objetivo, né? Nós temos a função objetivo, as variáveis de decisão que são usadas tanto na função objetivo quanto também nas restrições, os coeficientes da função e os coeficientes também das restrições. Então, vamos agora fazer um exemplo para que depois vocês possam fazer alguns exercícios. Nesse momento, nós não vamos nos preocupar com a solução, nós vamos nos preocupar basicamente com a modelagem. Então, vamos pegar basicamente aqui esse exemplo de um problema de composição de mix de produção. A Qcreme é uma empresa, é um fabricante de 2 tipos de sorvete. Ela fabrica sorvetes em massa, que é aquele no copinho, e no palito, o picolé. A empresa encontra-se uma dificuldade de contratar mais pessoas, né? O copinho consome 50% a mais de mão de obra do que o picolé. Caso a produção fosse exclusivamente de picolé, 40 toneladas diárias seriam produzidas. No entanto, para este, só há mercado para 30 toneladas por dia. Quem é este? É o produto. No máximo, 15 toneladas de sorvete em copinho podem ser comercializadas. Programe a obtenção da máxima produção diária em toneladas para a empresa Qcreme. E escreva, então, o modelo. Então, aqui, passando por cada uma daquelas etapas que nós vimos. Aqui já está descrito o modelo. O que nós precisamos agora? Definir as variáveis de decisão e as variáveis auxiliares e as suas relações. Então, neste caso, as minhas 2 variáveis de decisão que eu tenho são aquelas desconhecidas. Quer dizer, o que eu não conheço? Eu não conheço quantas toneladas de sorvete de massa eu devo produzir e não conheço a quantidade de picolés que eu tenho que produzir. Essas são as variáveis desconhecidas e são as variáveis que eu vou utilizar para a minha tomada de decisão. O segundo ponto é identificar a função objetivo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo do meu problema? Eu quero maximizar, lembra? Eu vou maximizar ou eu vou minimizar? Nesse caso, eu não vou minimizar a produção diária, eu vou querer maximizar a produção diária.
E como que eu vou medir a produção diária? É simples. A minha produção diária não é a quantidade de sorvete de massa a produzir mais a quantidade de picolés a produzir? Ok. Qual é a minha quantidade, né? Como é que ela está representada a quantidade de sorvete de massa a produzir? X1. E como está representado? Qual é a variável de decisão que representa a quantidade a produzir de picolé? X2. Então, ótimo. Eu quero maximizar a quantidade de X1 mais a quantidade de X2. Bom, e na etapa número 3, o que nós temos? A identificação das restrições. Então, novamente, restrições são todas as limitações do meu processo. Todas as restrições que envolvem o meu problema. E nesse caso, nós temos dois tipos de restrições. A primeira delas é a restrição de produção e a segunda é a restrição de mercado. A restrição de produção diz o seguinte, olha, a empresa só consegue produzir 40 toneladas diárias, sendo que a quantidade de X1, que é do copinho, gasta 50% a mais. Por isso que tem aquela multiplicação ali do fator de 1,5, que é para justamente projetar essa quantidade adicional de 50%, que, somada com a quantidade de X2, vai dar, então, a quantidade total produzida, que tem que ser menor ou igual a 40. Eu posso produzir 30 toneladas, 35, 38, 39 até 40, mas eu não posso produzir 41, 42, 43 toneladas no dia. E as outras duas restrições de baixo são as restrições de mercado. Olha, não adianta eu produzir qualquer quantidade de picolés, por quê? Porque o mercado ele só aceita... Existe uma demanda de até 30, então eu tenho que produzir algo que seja menor ou igual a 30. A mesma coisa para o sorvete de massa, que no caso é o copinho. Não adianta produzir 16 toneladas, que o mercado ele não absorve isso. Então, a quantidade X1 ela tem que ser menor ou igual a 15. E ali embaixo nós temos a quarta, na verdade, então nós temos aí uma terceira categoria e uma quarta restrição, que diz o seguinte, olha, todas as minhas variáveis de decisão elas têm que ser maior ou igual a zero, ou seja, elas não podem ser negativas. Caso contrário, não dá para usar a programação linear, ok? Então, para a próxima aula, o que vocês vão fazer? Vocês têm uma série de exercícios onde vocês não vão se preocupar com a solução do problema, vocês vão se preocupar com a definição do problema. Então, a tarefa de vocês é identificar, elaborar corretamente o problema, definir quais são as variáveis utilizadas, a função objetivo e as restrições envolvidas no seu problema. Ok? Chegou então o momento da prática e vamos colocar a mão na massa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.